Bom dia, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de um assunto que pode parecer à primeira vista, porque eu tenho sempre procurado nos meus vídeos fazer temas que tenham correlação com as nossas preocupações estratégicas do Brasil como país, né? Mas às vezes a gente precisa falar de alguma coisa, alguma inovação, e é o caso desse vídeo. Uma inovação que ainda não está ainda nos holofotes, né, das Forças Armadas Brasileiras, mas é importante se falar sobre esse tema porque ele pode mudar algumas estratégias navais, militares em geral, em todo o mundo. Estou falando dos mísseis hipersônicos, né? Eu resolvi falar nisso porque no mês passado, esse mês, né, uns 2 fins de semana atrás, a Rússia testou, com sucesso aparentemente, um míssil desses hipersônicos. Eles já estão desenvolvendo há 20 anos, né, a partir da plataforma de uma fragata, a fragata Groskov, né, que aliás eu vou depois mostrar ela aqui, um navio que me agrada muito, né. E a gente sabe que os Estados Unidos ficaram um pouco para trás nisso, não deram muita importância a esse setor, ficaram um pouco para trás e hoje eles não têm defesa para esse tipo de míssil, que é um tipo de míssil que viaja a uma velocidade supersônica, segundo alguns dados, a gente não sabe exatamente, mas segundo alguns dados, 5 a 7 Mach, né, uma velocidade muito acima da velocidade do som, e o que torna esses mísseis extremamente difíceis e complicados é exatamente o tempo que se tem para detectá-los, acompanhá-los e tentar destruir. Não existe ainda armamento com essa capacidade, né? Então, antes da gente falar nisso, né, vamos conversar um pouco sobre o que a Rússia e a China têm desenvolvido bastante esse tipo de armamento, não é? Então, como disse, houve um lançamento exitoso da fragata, através da fragata Gorshov, essa fragata que vocês estão vendo aí nessa figura. Um projeto bastante interessante de navio, que é um navio multipropósito, né? Um navio antissubmarino, antinavio e com capacidade de ataque a alvos em terra, né? É uma tendência atual, né? Um navio multipropósito. Também a Rússia informou que estará equipando os seus submarinos, né? Então, nessa outra imagem aí, vocês estão vendo um submarino da classe Yasen já equipado, quer dizer, nesse modelo aí, né? Sendo equipado com esse tipo de míssil, eu até marquei aí em vermelho. Para que esse submarino é interessante, né? O sonar ocupa tanto espaço na proa que os torpedos de Vant são um pouco inclinados, né? E também outra classe submarina, essa classe que ainda está para vir, né, que é a classe Laika, também mostra essa figura aí em que aparece a proposta de se colocar esse míssil, né? Essas fragatas, por exemplo, essa fragata que eu mostrei, a Gorshov, eles tinham planos de produzirem cerca de 20, mas eu acho que até agora 6 estão encomendadas e 3 estão sendo construídas. Uma acabou de ser entregue, né? A primeira foi entregue em 2018, elas começaram em 2006, né? Teve um probleminha, né, de fornecimento essas são fragatas movidas a turbinas a gás, e teve um probleminha, né, porque essas turbinas a gás, a antiga União Soviética sempre usava a Ucrânia para esse tipo de equipamento, e com as hostilidades de 2014, a Ucrânia resolveu não mais fornecer equipamentos militares para a Rússia, né? Então eles tiveram que desenvolver local, e isso atrasou um pouco o projeto das fragatas seguintes, né? A primeira começou em 2006, foi ao mar em 2018, a segunda parece que foi ao mar agora esse ano, em 2020, e as outras estão programadas sucessivamente, né? Então, como disse no início, a grande dificuldade desse equipamento que usa, né, o Scramjet. O Scramjet não é uma coisa nova, né? Ele vem sendo aperfeiçoado
tecnologicamente, porque devido a altas temperaturas, né, as velocidades hipersônicas, tecnologicamente é um desafio. Então, estamos chegando a modelos que funcionam e, basicamente, é o scramjet, que é essa figurinha que eu estou mostrando aí, né? Muito bem. Os Estados Unidos, né, eles estão um pouco atrasados no desenvolvimento desse míssil e, principalmente, na defesa para esse míssil, né? Fala-se, né, em três maneiras, né, de se proteger contra esses mísseis, né? Mísseis balísticos, né, que teriam um acoplamento de um módulo manobrável, né, ao desenvolvimento de uma coisa totalmente nova, né, e os lasers, né, os canhões a laser que estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Mas, qualquer que seja a solução, ainda não se tem uma solução pronta para os sensores, né, para você identificar a trajetória. Porque, veja bem, nessa figura aí, é uma figura que mostra a trajetória dos três tipos de mísseis: o míssil hipersônico, o míssil balístico e o míssil de cruzeiro, né? Um míssil balístico você tem uma trajetória bem definida, né? Se bem que agora você pode, veja, na figura mostra isso, você colocar no final um módulo manobrável que no final pode até fazer com que ele mude a posição do alvo, né? Já esses mísseis hipersônicos têm uma alta manobrabilidade. Além da alta velocidade, eles têm uma alta manobrabilidade, o que dificulta muito o rastreamento, né? O que os Estados Unidos estão pensando? Estão pensando numa rede de satélites de baixa altura. Porque os satélites, por exemplo, em órbita geodésica, eles não servem para isso, nem os satélites infravermelhos vão servir para isso, né? Então teria que se desenvolver uma rede nova de satélites de baixa altura. E eles estão pensando em mini satélites, né, para economizar lançamento, quer dizer, num só lançamento você jogaria uma quantidade de satélites grandes, né? Mas é um investimento muito alto, é muita coisa, isso está sendo muito discutido, né? Agora, então nós estamos passando por um momento, né, uma vez que a Rússia está testando e deve equipar em 1 ou 2 anos sua frota com esse tipo de submarino, nós vamos passar por um período em que os Estados Unidos, o maior adversário, estará vulnerável a isso, né? E o que isso também abre uma outra discussão, né? Uma discussão que eu já falei de leve aqui no canal, que é a questão do manutenção ou não dos grandes porta-aviões com seus strike groups, né? Mostrando aí a figurinha de um porta-aviões com seu grupo, seu strike group, uma força considerável que precisa ser deslocada para defender, né, esse navio tão grande. Os Estados Unidos é o único país, talvez, que aposta alto, né, nesses porta-aviões grandes. E sempre houve muita discussão, né? Não é questão de você ser contra ou a favor, né? Existem aqueles que defendem, né, ainda esses submarinos, esses porta-aviões, desculpe, com seus grupos de strike, e aqueles que acham que essa arma já passou. Porque as medidas de ataque, né, de mísseis são tão eficazes que defender uma nave tão grande como essa é complicado, né? Mas existem também aqueles que defendem ardorosamente, né, a manutenção. Então, os Estados Unidos têm aí 11 porta-aviões, não dá sinais de que não vai mudar isso, apesar de que, por exemplo, o refueling de alguns desses porta-aviões está sendo postergado ou talvez cancelado, né, por questões... o porta-aviões que eu também vi, eu acho que é o Truman, que teria que fazer o refueling agora em 24, e está havendo uma discussão no Congresso americano de que não se faça, que ele seja descomissionado, né? Então existe uma discussão que também vai para o lado do orçamento, né? Então abriu-se de novo a discussão de porta-aviões grandes. Seriam eles ainda armas eficazes, tendo em vista, né,
os novos mísseis, não só os supersônicos, mas toda a carrada de mísseis tão precisos que nós temos hoje em dia, o quanto custa defender um grupo de um strike como esse. E um míssil desse supersônico poderia não ter nem carga. A velocidade cinética é tão alta que o impacto até sem carga talvez já fosse suficiente para botar um navio desse a pique, né? Existe uma discussão muito grande com relação, por exemplo, agora em que os Estados Unidos está pressionando um pouco lá no Mar da China, colocando seus porta-aviões. A discussão é se houver um conflito, se vai se conseguir manter esse conflito no âmbito naval. Ali, atacou o submarino, atacou o porta-aviões americano, os americanos atacam o porta-aviões chinês, mas não se fala em ataque continental à China. Isso é uma coisa que procura se manter a estratégia sem escalar para isso, né? Então, é muito importante esse desenvolvimento dos mísseis hipersônicos, porque eles vão, de uma certa forma, mudar um pouco as estratégias navais, né? E podem afetar, né, a continuação dessa filosofia de porta-aviões grandes, né? Então, vamos esperar o desenvolvimento disso, né? Os Estados Unidos está correndo quanto tempo? Eles sabem da vulnerabilidade, né? Eles estão correndo quanto tempo para ficarem o menos tempo possível vulnerável, porque no momento estão. A partir do momento que a Rússia já testou e começa a equipar a sua marinha com os mísseis supersônicos, eles já estão vulneráveis, né? Então, embora o vídeo, como eu disse no começo, possa não ter muito a ver com o nosso problema, né? Tem, sim, de uma certa forma, com a estratégia global que esse tipo de míssil pode fazer com que se alterem, né, os parâmetros da estratégia naval, né? E a gente que entrou nessa de porta-aviões há alguns anos atrás, na minha opinião, vamos dizer, a opinião minha, já expressei aqui no canal, equivocada, porque porta-aviões é uma arma de projeção de poder. Sim, LHDs, navios multipropósitos, com helicóptero e até com pouso vertical, como já disse, tudo bem, né? Estaria dentro, né, da nossa estratégia de defesa, estaria dentro dos nossos objetivos, né? Mas porta-aviões grandes, com asa fixa, né, com pouso catapulta ou esqui, eu particularmente acho que não é a nossa praia, né? Não é isso que preconiza a nossa Estratégia Nacional de Defesa. Tem muita gente que defende a gente construir porta-aviões, né? E como eu disse, não é para se discutir, não é para criar lados, né? São opiniões diferentes. Tem gente que acha que tem que ter e tem gente que acha que não tem que ter, né? Então é isso. Eu queria colocar essa questão desse míssil hipersônico, porque ele vai mudar um pouco, se não bastante talvez, né, a estratégia de todas as marinhas no mundo, né? Então é isso. Muito obrigado. Se gostarem, cliquem aí. Até a próxima.